Olá, irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Nessa manhã nós estamos alegres porque o Senhor é o centro de tudo que há. Graças a Deus porque Jesus é o centro de tudo que há. A nossa esperança está em Jesus e isso não depende das coisas que nós estamos vendo. O tema da meditação nessa manhã é não temas. Não temas. Poderíamos dizer também, não tenha medo. Não temas. Esse tema está no texto que nós vamos ler em Apocalipse capítulo 1. Então convido você para nós abrirmos em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse é um livro de profecias, o último livro da Bíblia. Quando você fala em Apocalipse aí na rua, as pessoas têm medo desse nome. Você falar para as crianças, olha, agora a gente vai aprender sobre o Apocalipse. E as crianças, eu acho que pensam naqueles filmes pós-apocalípticos, ficam com muito medo. Mas esse livro é um livro muito lindo. E alguém já disse que Apocalipse é uma carta de amor. Uma linda carta de amor escrita por Jesus, destinada à sua igreja. Apocalipse significa revelação. Ele é a coroa de toda a Bíblia. Então, eu quero convidar você para nós lermos todo esse capítulo. São 20 versículos. No primeiro momento pode parecer que não é tão simples de se entender, mas eu gostaria que nós lêssemos o capítulo todo. Então o texto começa dizendo assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então você é feliz se você lê e guarda essas palavras. Versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita
e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aí está, Apocalipse capítulo 1. Eu quis ler todo esse capítulo para que nos viesse o sentimento, como talvez muitas vezes acontece, quando alguém lê o livro de Apocalipse assim de maneira corrida e fica pensando, o que tudo isso significa? Pode parecer um pouco complicado entender essas coisas. Ele começa o livro dizendo que é uma revelação, depois é João escrevendo as 7 igrejas, aí no versículo 8 é o próprio Deus falando, depois é João novamente falando às igrejas, aí ele ouve um som, olha e aparece uma pessoa diante dele, ele vai descrever essa pessoa e ele diz que os cabelos são como a neve, e os olhos como fogo, e os pés como bronze. E na sua boca sai uma espada, você consegue imaginar? E ele tem 7 estrelas na sua mão direita. E é muita glória, parece muito complicado de se entender. Mas eu quero convidar você para nessa manhã nós nos aproximarmos desse texto com muita simplicidade. Quero compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração ao ler esse capítulo 1 de Apocalipse. Essa expressão, não temas. De quem ela veio? Quem disse não tenha medo? O próprio Senhor Jesus. E esse capítulo descreve o Senhor de maneira maravilhosa. Mas, então, a título de introdução, me parece que Deus sempre nos conduz a vales e a crises para nos dar uma revelação especial dele, né? Parece que o Senhor pega uma pessoa que está desejosa de conhecer a Deus e conduz essa pessoa a vales e crises, talvez ao cansaço. Essa pessoa vai tentar fazer muitas coisas e no momento ela vai se esgotar, ela vai se cansar, até o momento que então eu paro e digo, Senhor Jesus, eu não consigo, eu desisto, eu preciso do Senhor. E aí é como se o Senhor estivesse ali esperando e Ele me respondesse assim, eu estava esperando, não temas, agora eu vou começar a fazer. João escreveu esse livro de Apocalipse. Qual era o contexto de João? João era o último dos apóstolos que estava vivo. Então pense comigo, todos os apóstolos já haviam morrido. Todos aqueles amigos íntimos de João que conheceram Jesus haviam morrido, todos eles. João era o único vivo. O apóstolo Paulo, que escreveu 13 livros do Novo Testamento, já havia morrido, sob perseguição do Império Romano. Toda a cristandade estava ameaçada pelo Império Romano. Então todos os cristãos estavam debaixo de perseguição. O próprio João, que já era um senhor de idade, talvez 70, 80 anos de idade, talvez, ele estava preso numa ilha, exilado, muito provavelmente forçado ali a trabalhos forçados, como um campo de concentração. Então é nesse contexto que João está quando ele escreve esse livro. Ele não está num escritório com ar-condicionado ou as coisas não estão indo todas muito bem. Pelo contrário, todas as coisas parecem ir muito mal. E aí é nesse momento que Jesus aparece para ele e dá essa revelação do livro de Apocalipse. Jesus aparece para João e diz, não temas. E a minha pergunta é, por que eu não devo temer? Nós vemos nesse capítulo, então, 3 coisas. Eu não devo temer porque Jesus esteve morto. Porque Jesus é aquele que vive. E porque ele vive pelos séculos dos séculos. Então, em primeiro lugar, ele esteve morto. No versículo 18, o próprio Senhor Jesus dizendo, ele diz assim, aquele que eu sou, né? Versículo 17, não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18, aquele que vive, estive morto. Bom, você vai me dizer, não tenha medo, Jesus esteve morto. Qual é a esperança de dizer que alguém esteve morto? É porque este alguém não é qualquer um. Este alguém é Jesus, ele esteve morto. No versículo 5, ele é chamado de o primogênito dos mortos. Isso é uma profecia encontrada nos Salmos. O próprio Senhor havia decretado isso. Ele seria o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro, o principal. Sendo primogênito dos mortos, ele também é o primogênito da ressurreição. A Bíblia não diz apenas que ele é primogênito dos mortos no versículo 5. Chama ele de primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Parece uma coisa contraditória, um paradoxo. Ele é o primogênito dos mortos, então ele morreu. Mas ele é o soberano dos reis da terra, então ele está sobre todos. De maneira alguma isso é contraditório.
Na verdade, é exatamente porque ele é o primogênito dos mortos, o primogênito da ressurreição, ele é o soberano dos reis da terra. É por isso, nós vamos ver logo em seguida, que essa visão de Jesus glorificado, ela é tão gloriosa. João, como que, claro, por revelação do Espírito Santo, mas ele precisa procurar as expressões corretas para dizer como Jesus é. E quando ele olha para o rosto do Senhor, ele diz, é como o sol que brilha. Você consegue olhar firmemente para o sol do meio-dia e ficar olhando? Não dá, né? Nossos olhos escurecem, por causa que é muita luz, é muita glória. Esse é o Senhor Jesus. Em segundo lugar, no versículo 5 ainda, diz assim, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então não temas, porque Jesus esteve morto e pelo seu sangue ele nos libertou dos nossos pecados. Quando Paulo escreve Gálatas, ele dá aquela saudação às igrejas da Galácia, ele fala graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou pelos nossos pecados. Jesus não se entregou na cruz pelos pecados dele, porque ele nem tinha pecado. Mas ele foi à cruz e se entregou pelos nossos pecados. Então não temas, porque Jesus esteve morto. Então se há um peso sobre você, peso de pecado, peso de culpa, seja o que for, peso de morte, lembre, Jesus esteve morto. Não temas. Nós vemos então, no versículo 19 ainda, diz assim, é o próprio Senhor falando a João, né? Escreve, pois, as coisas que viste. Então eu quero ressaltar aí, as coisas que viste, ele esteve morto. É claro que quando ele diz as coisas que viste, é porque o livro de Apocalipse é uma visão que João teve. Então ele viu aquelas coisas, ele havia visto e agora ele ia escrever. Mas eu quero lembrar você que João também viu todos os milagres de Jesus. E ele também viu Jesus crucificado. Quando Jesus está na cruz, o Senhor fala a João para cuidar de Maria, né? Então João era o discípulo que estava ali aos pés da cruz. João era aquele rapaz naquela época, um jovenzinho, que estava vendo o seu Senhor, né? O seu mestre, a sua esperança, sendo humilhada e morta em uma cruz. Todos estavam ali blasfemando, escarnecendo dele, falando muitas coisas contra o Senhor Jesus, ele pregado naquela cruz, aparentemente indefeso, e João viu aquilo. E agora o João também vê todo esse livro de Apocalipse. Então, em segundo lugar agora, ele é aquele que esteve morto, ele é aquele que vive. No versículo 18, ele começa dizendo, o Senhor, que ele é o primeiro e o último e aquele que vive. Então não temas, porque Jesus é aquele que vive. Seria estranho ou insignificante se nós disséssemos apenas assim, não temas, Jesus morreu, acabou a história. Seria o que muitos já foram. Muitos líderes aí que nós vemos na história do mundo foram grandes líderes. Até o momento que enfrentaram a morte. Eles morreram, acabou a história. Ontem fui no centro de Curitiba, via lá um edifício Napoleão. E eu li aquilo e pensei, Napoleão. Foi um grande líder, hoje ele é apenas um nome para você colocar no edifício Napoleão. Mas Napoleão não vive mais. Quem é Napoleão? Passou. Mas e Jesus? Esteve morto, mas ele é também aquele que vive. Aí isso muda tudo. Em primeiro lugar, ele é a fiel testemunha. No versículo 5, eu citei para você que ele é o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, mas antes disso ele diz, Jesus Cristo, a fiel testemunha. A palavra de Deus afirma que todas as promessas de Deus têm em Jesus o Amém. Ele é a testemunha fiel. Ele é a promessa de Deus que foi cumprida. Ele é o Deus, o próprio Senhor Deus, que se fez carne, se fez homem e se apresentou para nós, de uma maneira que nós pudéssemos olhar para Ele e pelo menos um pouco compreender e falar, nossa, Ele é Deus. Se há um Deus e é como este homem aqui, Jesus. Ele é fiel testemunha. Em segundo lugar, Ele nos constituiu reino. Por que eu ressaltei isso? É versículo 6, e nos constituiu reino. Porque você precisa estar vivo para constituir um reino. Eu nunca vi um morto do túmulo decretar um reino. Recentemente nós vimos que a rainha da Inglaterra morreu.
E ela morreu. E a coroa passou ao filho dela, e agora ele se tornou o rei. E ela passou. Ninguém constitui um reino enquanto está no túmulo. Mas Jesus não está no túmulo. Ele é aquele que vive. Por isso ele constitui o reino. E não apenas reino, mas sacerdotes, diz a continuação do texto. E nós somos sacerdotes do Deus vivo. Porque no mundo há muitos sacerdotes de muitos deuses mortos, que não falam, que não ouvem, que não fazem. Mas o nosso Deus é aquele que nos constituiu reino e sacerdotes, aquele Deus que vive. Para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio. Quem domina está vivo. Eu nunca vi um morto dominar. Nunca. Pode ser que fosse um presidente, um grande rei, um general. Depois que ele morre, ele deixa de dominar. Mas o nosso Senhor Jesus é aquele que vive e Ele domina. Agora, uma coisa que é tão preciosa nesse texto, quero gastar um pouquinho mais de tempo, nos versículos 10 ao 12. Quando João está na ilha de Patmos, se você olhar a geografia desse lugar, a ilha de Patmos ela fica perto da costa de onde atualmente é a Turquia. Então, se você for na beira da ilha de Patmos e olhar assim para o continente, você vê a Turquia. E ali é onde ficavam aquelas 7 igrejas para as quais ele está escrevendo. Então, visualize essa cena. João está ali e ele ouve uma voz por detrás dele. Em toda a Bíblia, nós sempre, quando o Senhor aparece algum profeta ou alguém, ele ouve uma voz, a pessoa ouve uma voz ou vê alguém diante dele. Né? Se eu quero chamar a atenção de alguém, eu não vou vir por trás dele e ficar esperando que ele se vire para mim. Eu vou na frente dele e falo, ei João, escute, eu tenho uma coisa para falar para você. Mas João, ele ouve uma voz por detrás dele. Então ele se vira para ver quem é que está falando. E aí quando ele se vira, ele descreve essa pessoa. No versículo 12, diz assim, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro. Então, não sei se você já viu um candeeiro, mas ele tem 7 braços, né? Em cada uma desses braços há uma luz. Imagine aí uma pequena vela. Cada vela dessa é um pequeno pavio. João viu 7 candeeiros. Na Bíblia o candeeiro fala de testemunho, a luz. Ele viu 7 candeeiros, no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Então tente imaginar a cena, tem 7 candeeiros, um homem caminhando entre eles. Ele tem vestes talares, é uma veste de sacerdote, cobre todo o corpo, até a ponta das canelas. Ele tem um cinto na altura do peito, também é uma veste de sacerdote. Ele está vestido com uma veste talar com uma cinta, não é qualquer cinta, é uma cinta de ouro. Ele está no meio dos 7 candeeiros. Essa cena deste homem no meio dos candeeiros fala muito sobre o que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento, no templo do Senhor, no tabernáculo. Havia ali o candelabro, as luzes daquele candelabro. Aquelas luzes eram acesas e era mandamento de Deus que aquelas luzes nunca se apagassem. Então o sacerdote tinha que vir de tempos em tempos ali e limpar, talvez tirar as cinzas. Se era usado algum material como pavio, talvez um tecido com óleo, e ele era queimado então. Depois que ele chegasse até uma certa altura, você precisava tirar esse pedaço de pavio que já queimou. Então ele vinha ali e cortava esses pavios. Basicamente, o que eu quero dizer para você é que o papel desse sacerdote era cuidar desses candeeiros para que a luz nunca se apagasse. Então, quando João olha para esse filho de homem está ali cuidando dos candeeiros, está cuidando do testemunho daquelas igrejas, para que a luz nunca se apagasse. No versículo 19, por fim, eu disse as coisas que viste e as que são. Então, ele é aquele que vive. E em terceiro lugar, ele é aquele que vive pelos séculos dos séculos. Versículo 18, ele é aquele que vive, que esteve morto, e ele diz, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, não tenha medo. Não temas, porque ele é aquele que vive pelos séculos dos séculos e tem a chave da morte e do inferno. No versículo 6, eu li para você, diz, a ele a glória e o domínio. É maravilhoso porque está escrito pelos séculos dos séculos. O domínio dele é pelos séculos dos séculos. Então é aquele que vive
para sempre. Ele diz no versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega. Isso é a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. O Novo Testamento que nós estamos lendo foi escrito em grego. É como se disséssemos então no Brasil, eu sou o A e o Z. Eu sou o começo e o fim. Ele é o começo e ele é o fim de todas as coisas. Todas as coisas estão nele. E antes de todas as coisas que viessem a existir, ele já existia. Ele criou todas as coisas e sustenta. E se hoje, nesse momento, todas as coisas deixassem de existir, ele permaneceria o mesmo. Sua glória não ia diminuir. Ele não ia mudar, ele não sentiria falta, ele é suficiente nele mesmo, ele é pelos séculos dos séculos. Agora eu quero olhar com você essa descrição que é nos versículos 14 em diante. Ele olhou para trás e viu esse semelhante a filho de homem. Nós sabemos que no livro de Daniel há a profecia. Daniel olha para as nuvens e ele vê um filho de homem vindo sobre as nuvens. Você consegue imaginar um homem sobre as nuvens? Esse é o nosso Senhor Jesus. Versículo 14, quando João olha então para o Senhor Jesus glorificado, ele tenta descrever, e ele diz assim, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Ele tem os cabelos brancos como a neve, muito brancos. Ele é o Filho do Homem que sempre existiu com o Pai desde a eternidade. O profeta Daniel diz do ancião de dias, e esse Filho do Homem vem até o ancião de dias. Ele é o Deus eterno que se fez homem, que foi glorificado. João olha para esse homem e ele tenta descrever. Seus cabelos são brancos como a neve. Então João olha. Desculpe. João olha para os olhos dele. Versículo 14, os olhos como chama de fogo. Isso é uma coisa muito boa, não é uma coisa má. João olha para os olhos do Senhor e ele tem chamas de fogo. Nada fica escondido aos olhos do Senhor. O fogo, ele descobre todas as coisas. Você já viu um grande incêndio? Pode ter muitas coisas cobertas. Quando o fogo passa, ele descobre tudo. Se você tomar um pouco de metal, a Bíblia fala muito sobre isso, por exemplo, prata, ouro, cobre, pega isso lá, o minério, coloca no fogo e ele vai ser purificado, porque o fogo vai fazer aquelas impurezas aparecerem. Se você esquentar a prata, as pedrinhas de impurezas vão boiar ali, elas vão aparecer e daí você vai tirar a prata limpa. Os olhos do Senhor Jesus são olhos de fogo, que olha, que vê muito intimamente, que perscruta tudo, e que ele pode separar as sujeiras daquilo que é limpo. Ele sabe muito bem. No versículo 15, João olha para os pés dele e ele fala, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. O bronze na Bíblia sempre fala de juízo, mas os pés de Jesus são pés de bronze, mas são bronze polido. É o juízo de Deus contra toda iniquidade. O Senhor veio a essa terra e os pés dele pisaram sobre essa terra. E ele foi glorificado, e a Bíblia nos dá a certeza de que ele voltará para julgar as nações. Os pés dele são como bronze polido. No versículo 16, ele tem as 7 estrelas na sua mão. No versículo 20, nós vemos então que essas 7 estrelas são as 7 igrejas da Ásia. João 10, 28, o próprio Senhor Jesus falou, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Falando isso a respeito das suas ovelhas, nós, os crentes, estamos nas mãos dele e ninguém nunca jamais vai nos arrebatar das mãos do Senhor Jesus. Versículo 16, antes ainda. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Tente imaginar a visão de um homem e da sua boca está saindo uma espada. Isso é uma simbologia. Isso fala da palavra de Jesus. Era uma espada de 2 gumes. E a Bíblia usa muitas vezes essa expressão. No Antigo Testamento, os sacerdotes usavam uma faca de 2 gumes para apresentar o sacrifício diante de Deus. Eles eram muito certeiros nos cortes que eles faziam. No Novo Testamento, vemos que
A palavra de Deus é uma espada de dois gumes que divide alma e espírito. A palavra de Jesus é essa espada, que ela entra em você, ela divide o que é da alma, o que é do espírito. Essa palavra é poderosa e ela precisa ser temida. Imagine se você vê alguém com uma espada na mão e está vindo para cima de você com essa espada. Você não vai sentir temor, porque é uma coisa perigosa. Assim é a palavra de Deus, num bom sentido. Ela precisa ser temida, levada a sério, porque ela é poderosa. Então João olha para o rosto do Senhor, final do versículo 16. O seu rosto brilha como o sol na sua força. Eu acho isso maravilhoso. Porque o final do livro de Apocalipse termina falando sobre Deus morando com os seus servos, né? Nós habitando com Deus. Aí diz que nós não vamos mais precisar da lua nem do sol, porque o próprio Deus vai nos iluminar. João olhou para o rosto de Jesus e o rosto dele era como o sol na sua força. Você consegue imaginar? Olhar para uma pessoa e o rosto dele brilha como o sol. É muita santidade, é muita luz. Você não consegue nem ficar olhando muito, você precisa desviar os olhos, porque é muita santidade, é muita luz. Antes de tudo isso, o que foi que chamou a atenção de João? Quando ele ouve um som por detrás dele, no versículo 10, ele diz: grande voz como de trombeta. Depois ele descreve a voz do Senhor como voz de muitas águas. Você já viu a força da água? Uma grande enxurrada, recentemente tivemos essas enxurradas por todo o Brasil. A força da água é capaz de levar uma casa inteira, vários carros. Eu já vi enchentes em São Paulo levando vários carros. A força da água é capaz de devastar uma cidade inteira, talvez num dia. Já viu uma imagem de um tsunami, talvez? A água tem muita força. A voz de Jesus é como voz de muitas águas. Pode carregar o que precisar. Muda o cenário que precisar. Então, eu quero repetir para você, não temas. Porque Jesus esteve morto, mas ele não permaneceu morto. Ele é aquele que vive. Ele não apenas vive, mas ele vive pelos séculos dos séculos. Agora, para terminar, eu gosto de citar irmãos do passado, ou algum tipo de citação dentro daquilo que nós estamos compartilhando. E eu trouxe aqui uma breve citação, mas eu vou traduzir nas minhas palavras ela. Quem disse isso foi John Flavel, que foi um irmão puritano, e ele estava falando sobre a pessoa de Jesus. Aí ele diz assim, ó: coloque a beleza de 10.000 paraísos, como Éden, numa pessoa. Então vamos imaginar juntos. Pense 10.000 vezes o paraíso. Pense todas as coisas que você mais ama, perfeitas, 10.000 vezes. Coloque tudo numa pessoa só. Coloque todas as árvores, todas as flores, todos os aromas, cores e sabores. Então tudo que você gosta. Todas as paisagens mais lindas, as frutas que você já provou, as cores preferidas, cores vivas, sabores especiais, aromas agradáveis, tudo. Coloque tudo isso numa pessoa só. Todas as doçuras e amores. Pense em toda a doçura e todo o amor que você possa imaginar. Talvez você pense em algo que você nunca sentiu, mas gostaria de sentir toda a doçura e amor. Coloque tudo isso numa só pessoa. Oh, que coisa excelente isso seria, não é? Que coisa adorável. E ainda isto seria menos do que aquilo que Cristo é. 10.000 paraísos, tudo que é perfeito, isso não se compara ao que Cristo é. Não temas, que este Senhor maravilhoso que morreu por você, Ele ressuscitou também. Ele vive pelos séculos dos séculos. Quando João viu essa glória do Senhor Jesus e caiu como morto, e dá para entender, ele viu tanta glória, ele ficou sem nenhuma reação, ele cai como morto. Qual que é a ação de Jesus? Põe a mão e diz: João, não tenha medo, João. Eu morri, mas eu ressuscitei e eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Nossa, o mundo vai de mal a pior. Guerras, crises, instabilidades. Quando você pensa no próximo ano, nos próximos tempos, todas as notícias são ruins. Não temas. Sou aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Meu irmão, não temas. Jesus esteve morto, mas Ele vive pelos séculos dos séculos. Quero ainda orar com você. Senhor Jesus, nós te agradecemos.
Te agradecemos porque o Senhor morreu em nosso lugar, Senhor. Porque o Senhor vive pelos séculos dos séculos, Senhor. Te agradecemos porque todas as vezes que nos encontramos em crises, em desesperos, em cansaço, seja o que for, Senhor, quando estamos abatidos e, Senhor, nós nos damos por vencidos, o Senhor sempre vem até nós, põe a tua mão e diz, não temas. Senhor, nós te agradecemos porque tu tens todo o consolo. E pedimos a ti, Senhor, consola os nossos corações. Eu oro por aquelas pessoas que estão ouvindo esta mensagem, Senhor. Consola os corações. Abre os olhos para verem quem Jesus é, Pai. Abre os meus olhos para ver melhor quem o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Um grande abraço e que Deus o abençoe. Amém.